Boa tarde a todos. Hoje nós estamos chegando no terceiro domingo da Quaresma, essa jornada aí de aquecimento dos nossos corações para a Páscoa, celebração da ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E esse tempo, como nós temos enfatizado, é um tempo de contrição, onde nós passamos a considerar o pecado e a morte como realidades da existência humana. É justamente isso que esse período de Quaresma nos convoca, a um período de avaliação honesta sobre as nossas limitações e sobre como somos falíveis diante da eternidade, diante do Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Então a gente poderia dizer que a vivência do tempo da Quaresma é justamente um exercício intencional de aceitação da realidade. Por isso, o desafio espiritual que é proposto para a gente nesse tempo é o desafio do arrependimento através de um autoexame e de uma renovação através de uma identificação pessoal com a jornada de Jesus até a cruz. E é justamente um rico ensinamento sobre a nossa jornada como povo de Deus que o texto de hoje vai nos trazer. A jornada de um povo que não é apenas limitado, mas é também um povo duro. Um povo duro que é conduzido por um Deus completamente misericordioso e fiel às suas promessas pactuais. Um povo que é conduzido em uma jornada onde nem tudo que acontece está submetido às nossas pobres e limitadas expectativas. O Deus fiel e misericordioso, ele conduz o seu povo limitado e duro em uma jornada que é, em última instância, pedagógica, formativa, onde as surpresas, as alegrias, as dores, as frustrações, as realizações são, na verdade, meios pelos quais o Senhor do Universo usa para efetuar nesse povo a sua boa obra, a sua boa, agradável e perfeita vontade de possuir um povo conforme a imagem do seu Filho amado. O descendente prometido de Gênesis 3,15, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então é sobre isso o sermão desse terceiro domingo da Quaresma. Povo duro, Deus fiel. E o texto de hoje é um texto do livro do Êxodo, que compõe o Pentateuco no Antigo Testamento. Né? É um período específico na história do drama de redenção. O povo de Deus, por assim dizer, ainda na sua infância, né? Onde ainda era necessário trabalhar com realidades espirituais através de meios e formas concretas. É porque é assim que a gente trabalha com criança, não é verdade? A gente não tem como a gente abstrair muito. As coisas precisam ser literais para que elas possam ser entendidas. Isso é o que significou toda a jornada do Velho Testamento, né? O povo de Deus. Por exemplo, uma habitação divina, literal, por meio do tabernáculo e do templo. A peregrinação em um deserto literal, rumo à conquista de uma cidade igualmente literal, além das constantes batalhas literais com inimigos de verdade, carne e osso, né? E é nessa ótica que a gente deve ver o momento do Antigo Testamento. Deus não estava conduzindo um plano que no futuro iria estar em paralelo com o projeto da Igreja de Cristo. Não é assim. A Igreja de Cristo se trata do mesmo projeto que foi iniciado no Antigo Testamento. Se trata do mesmo povo, da mesma realidade, porém em uma fase diferente, em uma fase de maior maturidade, de maior luz acerca daquilo que o Senhor está conduzindo e de como Ele está conduzindo o seu plano. Um bom exemplo para isso, para a gente pensar um pouco, é a forma que a gente
ah, conduz os nossos filhos, ou como são conduzidos os filhos, né, de modo geral. A forma que eu sou aconselhado pelos meus pais hoje é completamente diferente da forma em que eles me ensinaram quando eu era criança, né? Da forma que a gente ensina o Bento hoje, com 2 anos de idade, por exemplo. Sendo assim, mesmo que a gente lide de formas diferentes ao longo do tempo com o filho, né, a gente está falando do mesmo filho e dos mesmos pais, né? É por isso que afirmar que Deus possui 2 povos, né, Israel étnico e igreja, é um erro hermenêutico, um erro de interpretação, que vai levar a consequências práticas doutrinárias bem consideráveis, né? E eu estou trazendo isso para que a gente possa treinar o nosso olhar quando a gente se relaciona com os registros do Antigo Testamento, né? Deus está conduzindo o seu povo ao longo da história de redenção, né? Deus está formando o seu povo, tá levando esse povo à maturidade. E ele faz isso enquanto se revela progressivamente nessa jornada, por meio dos seus atos, por meio da sua fala, das suas ordenanças, das suas promessas. Portanto, se é algo que precisa estar no nosso foco quando a gente estuda a palavra, principalmente o Antigo Testamento, esse algo é o próprio Deus. O movimento do próprio Deus de separar, de conduzir e de transformar um povo para si ao longo da história. Ele é o protagonista desse drama cósmico. Se a gente perde isso de vista, a gente corre o sério risco de transformar as histórias bíblicas em apenas lições moralistas, do tipo, veja Moisés, veja Abraão, veja Davi, olha, assim como eles fizeram, faça também, né? Ou então, não cometa os mesmos erros que eles cometeram, né? Assuma outra postura, seja diferente, né? Vença isso, né? Isso é complicado porque isso é um empobrecimento seríssimo, sabe, gente? Da mensagem do Evangelho que está contida em toda a Escritura. Isso é um problema muito sério. Por isso, então, eu te relembro e te convido a recalibrar o seu olhar quando você se lançar na palavra de Deus, né? E sem mais demoras, vamos então para o nosso texto de hoje, né? Nos impactar aí com o Evangelho presente no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Êxodo 17, do 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos conforme instrução do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Moisés lhes respondeu: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede junto com os nossos filhos e nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos anciões de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está ou não no meio de nós? Vamos orar. Deus, quero te agradecer mais uma vez por nos reunir. Quero te agradecer mais uma vez, Pai, pela tua palavra e que o teu Espírito Santo venha abrir mesmo nossos corações, nossos ouvidos e venha guardar essa palavra nos nossos corações. Cada ensinamento
Nos ajuda, Senhor. Teu Espírito nos ajude. Me ajude a transmitir sua mensagem sem te atrapalhar, Senhor. Em nome de Jesus, nós prezamos do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, eu gostaria de ressaltar mais algumas informações importantes sobre o livro do Êxodo, depois da nossa leitura. Êxodo significa saída. A saída do povo de Deus do Egito, nesse caso aqui. Porém, não poderia haver uma saída sem que antes houvesse uma entrada, né? É por isso que antes de narrar a saída, o livro do Êxodo, lá no início, ele narra a entrada do povo no Egito. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque a gente precisa entender o porquê que Deus liberta o povo do Egito. Muitos vão afirmar que o principal motivo é por causa da opressão que o povo estava sofrendo. No entanto, por mais que isso seja um fator importante, e a própria narrativa apresenta isso como um fator importante, a opressão não era uma realidade exclusiva do povo hebreu. A opressão era uma realidade existente em todos os cantos do mundo conhecido naquele momento da história. E, de certa forma, não continua sendo muito diferente também nos nossos dias, né? Então, se a opressão fosse o principal motivo para o extraordinário êxodo dos hebreus, por que Deus teria ignorado as outras realidades de opressão naquele momento? Por que foi só dos hebreus em específico? E é justamente aqui que nós somos ajudados pela narrativa da entrada do povo de Deus no Egito. E por quê? A entrada do povo é importante porque, assim como o Senhor levou o seu povo ao Egito por ser fiel às suas promessas pactuais, é também por ser fiel às suas promessas pactuais que ele, em determinado momento, tira o seu povo do Egito para dar continuidade no seu plano redentivo. Ou seja, a opressão do povo é apenas a situação propícia e pedagógica também para que a fidelidade pactual de Deus fosse reafirmada na história de redenção. Então, o principal motivo do êxodo do povo de Deus do Egito, da libertação extraordinária promovida pelo Senhor, é a própria fidelidade pactual de Deus. Deus tem um compromisso com as suas promessas pactuais. Deus tem um compromisso com o seu plano redentivo. E esse plano redentivo envolve separar um povo para si. E esse povo de propriedade exclusiva de um Deus específico também precisa ser um povo específico, diferente, que reflete e representa no mundo os interesses do próprio Deus. Por isso Deus tirou o povo do Egito e o colocou em uma jornada pelo deserto, rumo à terra prometida aos patriarcas, em uma peregrinação pelo deserto, assim como os pais peregrinaram. Peregrinaram aprendendo do Senhor, sendo conduzidos e, consequentemente, transformados pelo Senhor. E dessa vez, com o povo, não podia ser diferente, né? Também precisava ser desse jeito. Porque agora, o próximo objetivo de Deus aqui, depois de tirá-los do Egito, era começar um processo agora para tirar o Egito do próprio povo. Entende? Um povo, por exemplo, que antes chorava por estar oprimido na terra do faraó, mas que depois passou, né, rapidamente depois, ele passa a reclamar por não estar mais lá. Né? Esse é o povo. Portanto, realmente uma transformação era necessária, né? Uma purificação do caráter do povo de Deus. E essa purificação do povo, por assim dizer, essa jornada formativa, pedagógica, ela acontece progressivamente, enquanto viviam em uma espécie de intersecção, de encontro de dois tempos,
o tempo da realidade passada, que diz respeito à libertação divina da escravidão, e o tempo da realidade futura, que é a possessão da terra prometida, que mana leite e mel. O povo ele é levado a se posicionar entre essas duas realidades, sim, durante a sua peregrinação. Confiança no Deus da libertação, ou seja, no Deus do pacto, e de esperança paciente pelo prometido descanso futuro. E se a gente observar bem, aqui há um exemplo concreto, né, para aquilo que nós experimentamos hoje espiritualmente como povo de Deus. Percebe a diferença? Nós somos esse mesmo povo, só que aqui as imagens eram concretas. Era uma libertação de fato, de uma opressão. E a promessa futura de uma cidade era uma cidade real, literal. Assim como nós nós vivemos também nessa intersecção de tempos, entre fé e esperança, o povo também, naquela época, naquele momento da história, vivia o mesmo, só que diante de imagens mais concretas. E é justamente sobre esse momento específico dessa jornada, né, dessa peregrinação pedagógica do povo de Deus pelo deserto, que a narrativa do livro do Êxodo se ocupa aí entre o capítulo 15, né, versículo 22, até o capítulo 18, versículo 26, que é esse bloco onde se encontra o nosso texto de hoje. E depois desse bloco, a narrativa do Êxodo vai se ater para o período em que o povo esteve no Sinai. Isso acontece entre os capítulos 19 e 40. Então, sendo assim, o que o texto de hoje tem para nos mostrar quanto a essa marcante e importante peregrinação do povo pelo deserto? Vamos ver então, né? O que o texto começa dizendo aqui, no versículo 1? Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim. Vamos até aqui. Algumas traduções vão dizer aqui toda a congregação, isso é, todo o povo reunido, partindo do lugar onde estava. Em outras palavras, fica claro aqui para a gente, logo de cara, que essa jornada pedagógica do Senhor envolve cada um do seu povo. Do grande ao pequeno, do estrangeiro ao doméstico, do líder ao liderado, todos os resgatados são submetidos a essa jornada formativa, purificadora do Deus de Israel, que envolve, pela sua fidelidade pactual, até mesmo aqueles que ninguém vê, aqueles que talvez estão ali apenas nas sombras, né, dessa grande multidão. Mas ele está envolvido na jornada, ele está junto, e toda a comunidade partiu e saiu do lugar onde estava. Então, toda a comunidade, né, toda a congregação peregrina pelo deserto e são afetados tanto individualmente quanto coletivamente pela forma como Deus os conduz. E como que Deus conduz esse grande povo, essa grande congregação, essa grande comunidade? Aí o versículo 1 continua: avançando aos poucos, conforme instrução do Senhor. Deus conduz seu povo conforme os seus próprios parâmetros, conforme as suas próprias razões, os próprios motivos, ditando os ritmos de como essa grande comunidade deveria caminhar. E sim, Deus é soberano, meus irmãos, e há um projeto de redenção cósmico sendo executado. E nesse projeto ele não apenas resgata um povo e o coloca em um novo caminho, como se ele dissesse: olha, eu já fiz mais difícil, agora é com vocês, né? Agora se vira aí. Vocês já ouviram algo parecido com isso, né? Eu já ouvi bastante. Ó, Deus já fez o mais difícil para me salvar, agora eu tenho que me esforçar para ser santo. Agora é eu que resolvo a parada. Mais ou menos assim. Mas não é essa a realidade no interior do drama cósmico de redenção do Deus triuno. Ele não apenas separa um povo para si e solta no mundo. Não é isso que ele faz. Deus, ele separa um povo para si e permanece comprometido, completamente envolvido com esse povo durante a sua jornada. Ele conduz o seu povo, o sustentando e o transformando
continuamente. Por isso, é Deus quem estipula o roteiro dessa jornada. Isso é claro aqui, né? Porque nem mesmo Moisés é consultado. Ele manda parar, tem que parar. Ele manda avançar, tem que avançar. E qual era o itinerário proposto pelo Senhor aqui? O finalzinho do versículo 1 vai dizer, né? E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Como assim, né? Quem prepara um itinerário para um lugar como esse? Demorou para pensar? O povo já está no deserto, já tinha passado por alguns perrengues até aqui, né? E ainda é levado para armar acampamento em um lugar mais escasso do que o normal ali na região. E é isso mesmo, gente. Os lugares para onde Deus leva o seu povo nessa jornada pedagógica, eles não são avaliados pelos limitados parâmetros humanos. Não são os nossos parâmetros que são utilizados aqui para avaliar o itinerário dessa viagem, dessa jornada que Deus conduz o seu povo. E aqui, através de um olhar humano simplista, o que nós podemos ver é simplesmente um lugar péssimo para se estar com uma multidão de pessoas, né? Eu tenho certeza que nenhum guia de viagens faria algo parecido com isso de forma intencional e arrumar para a cabeça, não é verdade? Não dá muito certo. Só que a questão é que Deus em nada se compara com um mero guia humano. É nada a ver, muito longe disso. Como eu acabei de dizer, o povo já havia passado por alguns perrengues antes disso, né? Uma situação semelhante já tinha acontecido quando eles pararam em um lugar de águas amargas. E agora, novamente, um problema em relação à água, de novo. Só que o problema parece ser um pouquinho pior, porque nem sequer tem água aqui. Antes tinha água amarga para poder transformar ela em doce, agora nem água tem, né? Então, assim, observando esses cenários, é comum a gente levantar algumas indagações. Se Deus em nada se compara com um guia humano, se os seus parâmetros são completamente superiores aos parâmetros dos homens, por que colocar o povo em situações como essas? Para que isso? E aqui eu vou reafirmar algo que o FP nos trouxe uma vez em um dos seus sermões, que me marcou bastante, que é o fato de que Deus não está simplesmente comprometido com resoluções. Isso é o que qualquer ser humano pode prover, com um bom planejamento, uma boa preparação, um bom ferramental, a gente pode resolver as coisas, né? Deus, na verdade, está comprometido com redenção. Esse é o ponto. Na redenção, diferente de uma simples resolução, há um processo que está voltado não apenas para resolver o problema do homem, mas para formar um novo tipo de homem. É uma diferença muito grande. É para formar um novo tipo de humanidade. Um novo tipo de humanidade que vai antagonizar com a humanidade que foi marcada pela queda. Então, é uma humanidade que abandona a rebelião, a independência, o senso de autossuficiência em relação ao Criador dos céus e da terra. Uma humanidade que passa a percorrer uma jornada de fé, de confiança no Deus verdadeiro, ao invés de uma jornada de desconfiança e que se apega cegamente às obras de competência humana. Esse é o porquê desse itinerário promovido pelo Senhor. A fé desse povo específico, que é propriedade de um Deus específico e único, precisa ser provada. Entende? Para essa nova humanidade ser formada, né, uma humanidade que antagoniza com a humanidade caída, né, que precisa viver pela fé e não com esse senso de autossuficiência e de desconfiança a Deus, a fé precisa ser provada. A fé desse povo tem que ser provada. Para que eles aprendam a caminhar pela fé e não firmados no plano das competências e das ansiedades humanas.
Por isso que Deus coloca esse povo nessas situações, né? E ele faz isso para que eles também aprendam a se posicionar entre esses dois tempos, passado e futuro, com fé e esperança, né? O sacramental tempo presente do povo de Deus, que assim trilha com perseverança essa jornada que é estipulada pelo Senhor. É diferente. A humanidade com outro tipo de perspectiva, firmada em um outro tipo de confiança, que é a confiança no Deus verdadeiro. Por quê, gente? Porque o caminho no plano da fé é justamente o caminho que glorifica a Deus. Pois é aí que são escancaradas a rebelião, a incapacidade, a insuficiência, a desconfiança e as ansiedades humanas diante da grandeza, da fidelidade, da graça e da misericórdia de Deus. E como a gente viu anteriormente, Deus agora está comprometido em tirar o Egito do seu povo, que é esse processo de redenção. E esse processo começa justamente com o despertar de uma consciência para a realidade fundamental do pecado, da condição caída e rebelde que todos os seres humanos se encontram. E como Deus faz isso, né? Ele faz isso justamente usando das próprias situações, das próprias circunstâncias, para que esse problema mais fundamental dos homens seja manifestado no meio do seu povo. E para que ao longo dessa jornada formativa, pedagógica, redentiva, a solução de Deus para esse problema seja apresentada. É por isso que a jornada do povo de Deus, depois de atravessar o Mar Vermelho, começa com um intenso período de provações circunstanciais do Senhor. As águas amargas, a falta de carne, de pão, e agora a falta de água em Refidim. E o que essa nova situação, então, desenrola agora entre o povo ali em Refidim, né? O versículo 2 começa, ó. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo, dá-nos água para beber. A situação aí da falta de água, dessa vez levou o povo a discutir, a contender com Moisés. É interessante porque essa palavra, que é traduzida aqui por discutir, é uma palavra que no original é bem mais ameaçadora do que apenas contender, murmurar, reclamar. Aqui essa palavra conota um conflito violento. Ou seja, o povo enfrenta Moisés com violência nesse episódio aqui. Eles descem do salto, por assim dizer, e partem para cima de Moisés. É isso que está acontecendo. E esse é um detalhe muito importante para a nossa compreensão do que está de fato acontecendo nesse episódio aqui. A sede, ou seja, a necessidade física, não é tanta questão aqui. Às vezes a gente se atenta muito para isso, né? Mas não existe nenhum problema em ter sede, em se pedir água, né? E dependendo, até mesmo em reclamar por água. Ainda mais num ambiente extremo, muito seco, né? O ponto-chave aqui, que é fundamental para que a gente possa compreender o desenrolar do restante do texto, é que há um desejo e um impulso mais profundo sendo manifestado nessa situação aqui. Um desejo que usurpa da necessidade física para impulsionar uma atitude de rebelião e violência. Um desejo fundamental que abraça e usa de uma necessidade que é genuína, real, que é válida, para impulsionar uma atitude de ataque rebelde e violento contra o próximo. Que desejo fundamental é esse, meus irmãos? Senão o pecado que domina o ser humano caído, né? A realidade do pecado que afeta o homem na sua totalidade, que usurpa de tudo aquilo que o Senhor fez bom para torná-lo em mal. É uma referência clara, né, da realidade e da doutrina da depravação total, né, que nós, igrejas confessionais reformadas, nós historicamente afirmamos crer.
É uma doutrina que não aponta, na verdade, que nós somos tão maus como poderíamos ser, mas sim que a maldade do pecado nos afeta integralmente, todas as áreas da nossa vida. O pecado que leva o homem a ignorar e, consequentemente, mesmo que inconscientemente, foi bacana o que o Johnny falou no momento de contrição, às vezes tem pecado que a gente nem sabe que a gente faz, né? E o pecado nos leva, né, a ignorar e, consequentemente, mesmo sem ter essa consciência, a desafiar Deus constantemente na nossa caminhada. E esse é um problema fundamental do ser humano com o próprio Deus. Na verdade, não é um problema, esse é o problema fundamental do ser humano com o próprio Deus. Por isso que a resposta de Moisés busca levar o povo a olhar nessa perspectiva. Continuação do versículo 2. Moisés lhe respondeu: Por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor na prova? Lembra do que a gente viu no versículo anterior? De que toda a comunidade, né, do pequeno ao grande, do estrangeiro ao doméstico, dos líderes aos liderados, estavam igualmente submetidos à jornada pedagógica do Senhor? Então, Moisés busca mostrar ao povo que essa postura de rebelião e violência contra ele, na verdade, apenas reflete uma postura de rebelião e violência contra o próprio Deus, que dirige soberanamente a jornada do povo pelo deserto. É o próprio Deus que eles estão colocando na parede aqui, não Moisés. Moisés está submetido às mesmas circunstâncias que o povo. Ele está sem água também. A sua fé, né, a fé de Moisés, também está sendo provada em todas essas situações. Só que parece que essa tentativa, né, de fazer o povo ver sobre essa perspectiva não teve o impacto esperado aí. No versículo 3. Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede junto com os nossos filhos e nosso gado? Então, agora sim, depois de agirem violentamente contra Moisés, o povo passa a murmurar, a reclamar, né? Tentaram bater nele lá, né? Se não bateram, não sabe, né? Mas depois disso, começaram a murmurar, a reclamação. E eles continuam tendo Moisés aí como o alvo principal, né? Murmurou contra Moisés, questionando: Por que nos fizeste sair do Egito? Vejam aí, gente, ó, o povo rapidamente perdeu de vista o fato de que o próprio Deus os havia tirado do Egito de uma forma extraordinária. Tudo que Deus fez maravilhosamente caiu no esquecimento, né? E o máximo que eles conseguiam fazer é responsabilizar Moisés por uma suposta decisão mal tomada de parar num lugar que não tinha água. Eles estavam aqui falando por que Moisés tirou eles do Egito, sendo que eles viram que Deus tirou eles do Egito. Moisés não conseguia abrir o mar. Moisés não conseguia mandar pragas. Moisés não conseguia fazer maná cair do céu, uma água amarga virar doce. Isso estava claro, já tinha acontecido. Mas para eles aqui, nesse momento, nessa circunstância adversa, agora é Moisés que tirou a gente e fez a gente parar nesse lugar ruim aqui de novo. Esqueceram tudo, né? Então ele só conseguia responsabilizar Moisés agora. Tudo que Deus fez tinha sido esquecido. Então todo o movimento libertador de Deus ficou no esquecimento. É justamente isso que faz o pecado, né? Ele tira Deus e os seus graciosos feitos de vista. Ele faz com que o ser humano o ignore, né? Assuma uma postura de ingratidão, mesmo diante de uma imensidão de dádivas graciosas, né? E lança o homem primeiramente contra Deus e depois contra o seu próximo. E isso é mal, né? É uma terrível afronta contra Deus e um terrível peso próximo. E de fato é um peso terrível, de fato foi, né? Um peso terrível para Moisés.
que se sentiu aí encurralado diante de um povo rebelde e violento. No versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então, diferente do povo, Moisés ele não ignora Deus, né? Ele o busca, ele vai em sua direção. Até porque, a essa altura, ele já estava bem mais consciente do que significava ser afetado pelo movimento redentivo, soberano de Deus em sua direção. A realidade das suas limitações e do seu pecado já era mais clara naquele momento. Até porque a jornada redentiva, né, do Senhor com Moisés já havia começado anos antes, né? Provações pessoais já haviam sido vividas diante do eu sou. Então, a postura de Moisés aqui, de certa forma, serve como um contraste para com a postura do povo. Só que isso não o torna o centro da narrativa. Isso é um fator importante para a gente lembrar. É o que Deus fez com ele até aqui que é, na verdade, central na narrativa. Isso que a gente tem que sempre deixar em mente. Deus está se apresentando progressivamente como um Deus de extrema confiança. Um Deus fiel, completamente comprometido com as suas promessas, com o seu pacto de graça. Isso se dá sempre em contraste com a postura de um povo limitado e duro. Assim como Moisés também o é, né? E isso é algo que vai ficar mais claro ao longo da jornada, né? Moisés vai novamente ter provações pessoais. E a realidade do seu pecado, das suas limitações vão ficar ainda mais escancaradas, né? Mas por isso, né, independente da postura do povo, Deus ele está comprometido com o desenrolar do seu plano de redenção. A jornada do seu povo só está começando aqui. E ele ainda tem muito para ensinar. E foi justamente o que aconteceu em Refidim. Ele prosseguiu com seu plano. E pedagogicamente revelou mais da sua fidelidade e do seu cuidado ao seu duro povo. O versículo 5, a primeira parte do versículo 6. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti, sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Então Moisés ele clama a Deus com uma consciência muito mais clara acerca das suas limitações, honesto em relação aos seus temores, né? E o mais importante, expressando sem reservas a sua confiança no Deus da aliança. Então, o que Deus faz? Deus o orienta, dá instruções específicas e reafirma o seu compromisso, se colocando diante dele, disponível para suprir a necessidade do povo naquele momento, independente da situação. E é interessante aqui que quando Deus diz para Moisés ferir a rocha, na qual ele mesmo estaria sobre ela, ele está apontando para o fato de que ele mesmo é esse rochedo que seria ferido. E que nesse movimento, ele é quem faria jorrar águas, que satisfariam então as necessidades e os desejos mais profundos do seu povo. E Moisés, tendo isso muito bem claro dentro de si, ele assim o faz, né? No final do versículo 6 e o versículo 7. E assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas, e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está ou não no meio de nós? Então Moisés fez aquilo que o Senhor orientou diante do testemunho dos anciãos. E o interessante é que a narrativa fecha o acontecimento aqui sem apresentar nada sobre o povo bebendo da água. E muito menos rendendo graças a Deus. O que a gente tem, na verdade, é a narrativa do registro de um memorial específico. Um memorial
não da misericórdia do abastecimento de água, mas do pecado das reclamações do povo e da desconfiança da realidade da presença de Deus entre eles. Né? Massá, tentação ou provação, porque tentaram a Deus, e Meribá, que significa reclamação, porque reclamaram contra Moisés. Então, o registro desse memorial, presente no fim aí do nosso texto de hoje, é algo que enfatiza ainda mais o fato de que, no processo de redenção do povo de Deus, um dos primeiros resultados do impacto extraordinário da libertação de Deus é o clarear de uma consciência da realidade do pecado. Essa que é a condição fundamental de todos os homens após a queda. Essa que é a sua e a minha condição, né? A condição do próprio povo de Deus. E é justamente por isso que nós somos submetidos por Deus em uma jornada de redenção, em uma jornada de purificação, de transformação, uma jornada formativa, pedagógica, onde a nossa fé é constantemente provada em diversas e distintas situações, boas e ruins, alegres e tristes. Tudo isso visando, em última instância, o objetivo da gente ter os nossos desejos e sedes mais profundos sendo satisfeitos e saciados através de uma fé operosa, confiante e de uma esperança firme no próprio Deus, aquele que é o rochedo da nossa salvação, como a gente viu no Salmo 95, e que eu gostaria de ler de novo. Salmo 95, do 1 a 9, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos, e os altos dos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós somos o povo que ele pastoreia, o rebanho que ele conduz. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto minhas obras. Então, para a gente começar a concluir, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue quebrando os nossos corações duros, né? E abrindo os nossos olhos cada vez mais para a fidelidade de Deus. Esse Deus que conduz fielmente o seu povo em sua jornada redentiva. E que, no momento central dessa história, dessa jornada, proveu o seu próprio filho, o descendente prometido para ser ferido, esmagado, moído pelos nossos pecados. E através das bênçãos que fluem dessa perfeita obra de redenção, nos tornar santos e irrepreensíveis perante Ele. Por isso que eu finalizo o sermão de hoje lendo o texto de Efésios 1, do 3 ao 7, que afirma justamente isso. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça.
Amém? Então, é por esse meio, por meio do Filho amado de Deus, que nós temos a redenção dos nossos pecados, desse problema fundamental que é escancarado nessa jornada que o Senhor nos conduz, né? Durante essa jornada, o pecado da nossa vida, nossas limitações se tornam claros, né? Mas que a gente possa se agarrar em Deus, em fé, e descansar na esperança que Ele nos propõe, né? Que Cristo ressuscitado esteja no nosso horizonte, que a gente possa desfrutar dessa graça que nos torna santos e irrepreensíveis diante de Deus. Que o sacrifício de Cristo seja cada vez mais uma realidade vivida aí em nossas vidas. Isso reflita em transformação do Senhor, no rochedo da nossa salvação. Amém? Vamos orar. Deus, quero te agradecer, Pai. Te agradecer pela sua fidelidade. Te agradecer pela forma que o Senhor conduz o nosso caminho, pela forma que o Senhor nos conduz como seu povo. Muito obrigado, Senhor, porque independente do nosso pecado, das nossas limitações, o Senhor se apresenta diante de nós, ó Pai, como aquele que foi ferido para nos redimir. Muito obrigado por poder nos fazer ver isso na pessoa do seu Filho Jesus. E muito obrigado pelo teu Espírito que abre nossos olhos para ver isso, para ver Cristo. Muito obrigado, Pai. Que o teu Espírito nos ajude, Deus, a desfrutar das bênçãos que fluem do sacrifício de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa experimentar mesmo a realidade de perdão de pecados, Pai, e de purificação, de santificação do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver essa realidade, a experimentar essa realidade cada vez mais forte, de forma cada vez mais profunda. Em nome de Jesus. Que a gente não venha endurecer nossos corações como nossos irmãos. E que aquele memorial possa ser o memorial que vai estar sempre diante de nós, Pai, para que a gente possa se agarrar mais no Senhor e menos em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.